Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Programação Web 2. Nós vamos dar continuidade à construção do nosso sistema, de agenda de contatos. Na aula anterior nós criamos a tela de login e hoje nós vamos criar a tela para cadastro de novo usuário. Bom, eu vou iniciar aqui abrindo o VS Code e nós vamos abrir o arquivo index.html do nosso projeto, que nós criamos a agenda. Eu vou abrir aqui o index.html e a gente vai aproveitar boa parte desse arquivo, porque ele, apesar de ter sido demorada a construção dele na primeira aula, ele vai servir como base para as outras telas. Eu vou abrir esse arquivo e vou salvar ele como file, salvar como. Vou salvar como novo usuário. Reparem que eu estou colocando tudo minúsculo junto, só que o de usuário eu coloquei maiúsculo, ok? Novo usuário.html. Vou salvar. Primeira coisa, vamos limpar esse arquivo para ver o que a gente vai aproveitar dele. Vou ocultar aqui para abrir espaço. Pensar isso aqui. E vamos lá. Tudo que tiver, pessoal, dentro de card, a gente vai aproveitar, com exceção do body. Esse body aqui, a gente não vai precisar dele. Tá? O que tem aqui dentro do body. Na verdade, a gente vai aproveitar pouca coisa do body em si. A gente vai pegar só o class card body. Então, no meu exemplo aqui, no meu caso, eu estou removendo todo o formulário que tem dentro do body. Vou remover esse formulário. Vou deixar só o card body. Vou remover também a minha logo do meu sistema. E também vou remover o footer. Ficou dessa forma aqui o nosso código. Daqui para cima, do body para cima, eu não alterei nada por enquanto, tá? Então aqui eu só limpei tudo que estava dentro de card header, card body e card footer. Vou salvar OS e vou abrir novamente o arquivo index.html, só para a gente ver qual que é o recurso que vai puxar esse arquivo novo usuário. Vou abrir o index.html e aqui no meu código eu tenho um link lá embaixo no meu formulário, ele me leva para a página novousuário.html. Vou ocultar aqui. Eu vou abrir o meu projeto aqui na pasta, vou clicar aqui no index.html. Vou abrir ele para cá. Tudo bem, esse é o nosso arquivo index.html e quando eu clicar aqui em não sou cadastrado, ele é um link que vai levar para novo usuário. Parem aqui embaixo, aqui, novo usuário. Vou levar para essa página. Olha só como que ficou essa página. Essencialmente, agora eu só tenho o card com a parte de cima, que é o header, a parte de baixo, que é o footer, e o centro, que é o body. Nesse caso aqui, eu vou aumentar um pouco mais essa tela, esse card, porque eu quero colocar mais elementos aí do que tinha na nossa tela de login. Como que eu faço para aumentar a largura? Vocês se lembram, nós colocamos esse card aqui no centro da tela, aumentando a altura tanto do HTML quanto do body 100%, colocando algumas classes que fazem com que os itens dentro dessa div fiquem centralizados, e também dividimos aqui na horizontal em 3 colunas. Agora vai manter também essas 3 colunas,
essas 3 colunas, só que essa coluna aqui do centro eu vou aumentar ela para ela ficar maior. E quando ele crescer com conteúdos, né, com campos que a gente vai colocar, título, campos, botões, ele também vai crescendo na vertical e ocupando o centro. Eu vou lá no VS Code, no meu arquivo novo usuário.html, como que eu altero ele para ele ficar maior? Observem, pessoal, que o card está dentro dessa coluna aqui do centro. Ó. Eu tenho uma coluna à esquerda, uma coluna no centro e uma coluna à direita, dentro de uma linha do Bootstrap, dentro de um container e dentro dessa div aqui, que é a div que faz ela ficar com 100% de altura. Como eu coloquei 6 aqui, e o Bootstrap divide a grid da página em 12 colunas, ficou 3 colunas para essa 3 partes, né? Para essa coluna, 3 partes para essa e 6 para essa. Agora eu quero colocar, por exemplo, aqui 10. Vai aumentar. Vou salvar e vou atualizar. Exatamente, esse é o tamanho que eu quero. Se você quiser maior ou menor, fica a critério de vocês. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o título aqui, cadastro de usuário. Vamos lá. Esse título fica aqui no card header. Eu vou tirar aqui também esse BG White, por enquanto, porque depois eu vou colocar outra cor, tá? Então vai ser cadastro de novo usuário. Salvar, então Ctrl S, vamos atualizar, ver como é que ficou. Beleza. Agora eu quero colocar isso em forma de título H5 para ele ficar maior. Eu consegui formatar ele. Apagou. E cadastro de usuário. Ok. Utilizar. Maravilha. Agora eu quero dar cor para esse fundo aqui do header. A cor que a classe, né, que atribui cor de fundo para componentes do Bootstrap é a classe BG, hífen e a cor que você quer. No caso eu quero azul. Azul no Bootstrap é o Primary. Salvar, atualizar, ver como é que ficou. BG Primary. Salvar, atualizar. Beleza. Só que o texto ficou preto e as bordas aqui ficou branca. Ficaram brancas. Então, eu quero alterar o texto para branco. Existe uma classe no Bootstrap que é text hífen white. E também eu quero colocar uma borda azul nesse card. Aqui eu vou colocar, como é no card inteiro, tá? Nessas partes todinhas aqui, a parte de fora do card, eu vou colocar no elemento principal aqui, ó, que é o class card, que é o que engloba todos os outros, que é o class header, body e footer. Então eu vou aplicar o estilo ao class card. Vai ser border primary. Salvar e atualizar para ver como é que ficou. Perfeito, é isso que eu quero. Agora, aqui dentro do card body, eu vou colocar o meu formulário. Aqui dentro do card footer, eu vou colocar o meu botão de submissão. Na verdade, eu vou ter que tirar esse card footer aqui, porque eu não vou conseguir construir um formulário aqui e colocar um botão para submeter aqui embaixo. Até conseguiria, mas eu teria que usar o jQuery para disparar a submissão do formulário de cima. Então, para simplificar o nosso código, eu vou tirar esse footer aqui e eu vou construir tudo aqui dentro do body. Então, aqui dentro do body vai ser o formulário com os campos e o botão de submissão. Bom, como é um formulário aqui dentro do body, a primeira coisa que a gente vai construir aqui é o elemento form. O método dele vai ser post. E o action
action dele, eu vou, por enquanto, eu vou colocar main.html, mas isso aqui mais para frente a gente vai ter que alterar e chamar um script PHP para poder fazer esse cadastro do banco, ok? Aqui dentro do form, eu vou colocar os meus campos. Quando a gente vai colocar um campo de formulário que tem rótulo e input, né, uma entrada de texto, ou um select, ou um rádio, um checkbox, enfim, eu tenho que colocar dentro de uma div com a classe formGroup. Isso aqui a gente já fez na aula passada. formGroup. Aqui no caso vai ser o seguinte, eu vou ter uma linha com o nome, na segunda linha eu vou ter o e-mail e na terceira linha a senha, que é o cadastro do usuário. Então aqui na primeira linha eu vou colocar para ele digitar o nome, que vai ser label, é o rótulo, né? Label, e vou colocar aqui nome. Aqui embaixo vai ser o input type, o tipo de texto. Ele tem que ter um atributo obrigatório, que é o class formControl, que é um atributo obrigatório do Bootstrap. Ele tem que ter também um ID, vou chamar de nome usuário. Posso colocar também um placeholder. Digite seu nome. E como é um cadastro e esse campo é obrigatório, vai ter o atributo required. Deixa eu quebrar essa linha aqui para ficar tudo visível na tela. Okay? Atributo required. Eu fecho o meu input. Bom, aqui eu já cumpri com todos os atributos básicos desse elemento input. Agora eu quero fazer um incremento visual nesse input. Eu quero colocar um ícone. Para cada campo do meu formulário eu quero ter um ícone. E no caso a gente vai lá no Bootstrap, tá? No site do Bootstrap, getbootstrap.com. O site está com um problema, o site em inglês, vamos .com.br. Beleza. getbootstrap.com.br, vou em documentação, componentes, e aí eu vou procurar aqui formulários. Eu vou procurar exatamente o que eu quero, que é colocar um ícone no formulário, no campo do formulário. Isso, ó, é isso aqui, ó. Quero colocar um ícone para cada campo do formulário. Como que eu faço isso? Eu preciso, pessoal, utilizar essa estrutura aqui. Eu tenho um input group. Esse input group, ele vai agrupar tanto o meu ícone quanto o meu campo. Para colocar o ícone é essa estrutura aqui, com a classe input group prepend e input group texto. E aí dentro dessa div eu vou colocar o meu ícone, que no caso está um arroba, mas a gente vai trocar isso por um ícone do Bootstrap. E depois o input lá embaixo. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos voltar aqui no nosso VS Code. Depois do label vai ser o meu campo de texto.
É esse aqui. Vamos ver como que tá por enquanto. Vou salvar aqui e atualizar. Tá dessa forma aqui. Agora eu quero colocar um ícone aqui, ó. Antes do placeholder, digite seu nome. Para fazer isso, eu vou ter que envolver esse div aqui com a classe input group. Input group. Esse input aqui eu vou deixar ele de fora, porque depois a gente... Deixa eu já colocar ele aqui dentro já. Ele vai ser aqui dentro do input group. Ele vai ser aqui embaixo, porque antes dele tem outros elementos. O primeiro elemento para colocar esse ícone nele é o div class input group input group prepend. E dentro dele vai ter outro div input group text. Fechar a div. E aí a gente vai colocar o arroba aqui só para a gente ver ele funcionando. Então isso aqui reúne o rótulo e a entrada de texto do formulário. Esse aqui é o rótulo, esse aqui é a entrada de texto do formulário. E do que é composta essa entrada de texto? Ela é composta do input mesmo em si e de um ícone antes desse input. Vou salvar e atualizar. Olha só, ficou dessa forma aqui agora. Só que eu quero trocar isso por um ícone. Onde que eu vou buscar esses ícones que o Bootstrap já facilita para a gente? Então vamos baixar os arquivos necessários e refazer o setup do nosso projeto. Então vocês vão abrir uma nova aba aí e vão entrar em icons.getbootstrap.com. E ele vai abrir uma página diferente do Bootstrap. Aqui são todos os ícones e ele dá suporte para essa versão do Bootstrap. Então, como é um ícone, um campo de texto de nome, a gente pode procurar um ícone parecido com um avatar, alguma coisa assim. Vamos procurar na letra U de user, vou dar um Ctrl F aqui, user. Temos user? Não temos user, nem avatar, mas vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa aqui parecida para a gente colocar lá no campo nome. Isso aqui, pessoal, pode ser uma escolha de vocês, tá? Não é fixo. Como são muitos ícones, tem muitas opções. Ó, por exemplo, pode ser esse aqui, ó, Person Badge Fill. Ou pode ser People Fill, só People, Person Check, Person Fill. Então tem bastante opções aqui. Tá, então, nessa tela aqui, nessa página, vocês conseguem ter acesso a todos os possíveis ícones que a gente pode incluir no nosso projeto. Esses ícones são super leves, tá? Eu consigo baixar ele tanto em forma de fonte quanto em forma de SVG. Eu vou usar o método de fonte, que é o método que requer menos codificação e fica mais limpo o código para a gente. A gente já escolheu aqui e vai ser o Person Fill. Grava esse nome para vocês. Deixa eu aumentar aqui. Person Fill. 125%. Vai ser esse aqui, ó, Person Fill. Deixa eu subir na página e aqui tem alguns links aqui, por exemplo, a instalação. Clicar em Install e ele tem algumas opções aqui para a gente fazer o download. Eu vou copiar esse link aqui, pessoal. Aqui do CDN. Vou copiar esse link.
Vou abrir uma nova aba, vou colar ele aqui e vou apagar esses trechos de código HTML e vou deixar só o link para a folha de estilo em cascata CSS que incorpora esses ícones ao nosso projeto. Vou dar Enter aqui. E essa é a nossa folha de estilo em cascata. Eu vou salvar ela, tá? Vou dar um Ctrl S aqui e vou salvar dentro de CSS lá do setup do nosso projeto. Vai ficar Bootstrap if icon. Icons, como queira. Beleza, salvei os ícones. Agora, vocês podem observar, deixa eu aumentar aqui. Observem que isso aqui é uma folha de estilo em cascata que chama um código de acordo com o nome do ícone que você quer. No nosso caso, é o Person Fill. Person Fill. O código dele é esse aqui, ó, /F378. Mas de onde que ele está puxando esse código? Aqui em cima tem um recurso font face do CSS que ele importa arquivos de fonte que não são fontes nativas do sistema. Nesse caso aqui ele está puxando dentro de fontes, Bootstrap Icons, e aí .woff e logo depois logo depois tem um sinal de interrogação e tem um número. Esse número aqui, pessoal, é um MD5 checksum para verificar se o arquivo está íntegro. A gente precisa encontrar esses arquivos agora para a gente salvar isso no nosso projeto. Por que a gente precisa salvar? Se eu copiar, deixa eu voltar aqui para essa aba, se eu copiar esse link aqui e colar direto, por exemplo aqui, ó, vou copiar ele e vou colar direto aqui no meu novo usuário.html, lá onde eu chamo as minhas folhas de estilo. Reparem que ele está puxando de um arquivo externo. Se esse servidor cair, enquanto a sua aplicação estiver sendo usada, carregada, acessada pelo usuário, você não tem acesso a esse arquivo. Então a gente vai baixar esse arquivo, na verdade já baixou, vai baixar ele, salvar ele localmente com os arquivos do nosso projeto, mas a gente também tem que ir atrás das dependências dele, que no caso são as fontes. Então vai ficar dessa forma aqui, pessoal, o nosso a linha que vai puxar o CSS. Eu vou apagar tudo aqui e vou colocar CSS barra bootstrap icons.css. Então foi aqui que a gente salvou já o nosso arquivo. Mas o nosso arquivo, ele tem uma dependência. Ele depende de fontes e é um arquivo de fonte e tem um checksum MD5 para verificar a integridade desse arquivo. Onde que a gente encontra esse arquivo? Deixa eu fechar essa aba aqui. E aqui em download, ó, vou fazer o download. Em download, vou descer essa página aqui, vou rolar para baixo. Aqui, ó, Bootstrap Icons. Vou aumentar aqui para vocês verem. Lá na parte de baixo da página tem Bootstrap Icons 1.4.1. Eu vou fazer o download desse zip. Vou salvar aqui na pasta do nosso projeto. Eu vou lá para pegar somente os arquivos que interessam para a gente, que são as dependências. Voltando lá para a pasta do projeto, ele já fez o download. Vou extrair aqui. Vou abrir aqui. Então tem vários arquivos SVG, como eu disse para vocês. Existem várias formas de você incorporar ícones no Bootstrap. Seja um arquivo SVG, que é um arquivo vetorial, ou por meio de fontes. E essa pasta fontes que interessa para a gente, ela vem aqui, ó, pasta fontes. Eu vou recortar essa pasta fontes. Então, Ctrl X ou botão direito recortar. Vou voltar e vou colocá-la na raiz do nosso projeto. Colar aqui. Então agora eu tenho CSS, fontes, IMG, index e novo usuário. Vou apagar esses dois arquivos aqui para não confundir. Dentro de fontes, pessoal,
eu tenho os dois arquivos que eu preciso. São desses arquivos aqui que ele vai puxar Ele não vai abrir diretamente aqui pelo Ubuntu, mas aqui dentro é um arquivo de fonte que ele puxa os ícones. Então, cada palavra, cada letra, cada código é um ícone diferente. Agora eu preciso corrigir a dependência que o bootstrap icons.css, que foi o arquivo que a gente baixou, eu tenho que corrigir essa dependência que ele está puxando aqui de fontes. Então eu vou lá na pasta CSS e vou abrir o arquivo bootstrap icons. Vou abrir aqui com outro aplicativo. Eu vou abrir direto com o Notepad, com o gedit. Ele abriu aqui e eu vou corrigir essa dependência aqui. Qual que é a correção que eu vou fazer, pessoal? Só vou colocar um ponto a mais aqui. Vou aumentar aqui a letra. Vou aumentar aqui para vocês conseguirem enxergar. Preferências, fontes e cores. Vamos colocar aqui algo parecido com isso aqui, 20. Beleza. Então, a única coisa que eu vou fazer dentro desse arquivo é colocar um ponto a mais aqui. Por quê? Ponto barra significa a raiz do projeto. O ponto barra quer dizer que ele sai de uma pasta que ele está e depois ele entra na pasta fontes. Esse arquivo que a gente abriu, CSS, ele está dentro da pasta CSS. Ele precisa sair da pasta CSS e entrar na pasta fontes. Então, esse é o caminho correto da dependência. Por isso que tem ponto. Só isso que a gente faz. Salvar aqui. Tá? Aqui a gente volta para a raiz do nosso projeto e retoma lá para o VS Code. E agora, pessoal, em novo usuário, a gente já fez aqui o link com o nosso CSS. A gente linkou essa página com a folha CSS e a folha CSS está puxando os arquivos de fonte. Agora eu vou lá no nosso arroba, onde a gente colocou ele, e vamos substituir por um ícone. Antes disso, eu vou voltar lá no site do Bootstrap para mostrar para vocês como que faz. Voltar aqui, clicar em voltar. E aí tem as formas de usar. Então tem diversas formas de você codificar para você incorporar os seus códigos. A forma que eu vou usar é essa aqui, ó. É a forma mais fácil que tem. É um elemento i, okay? E esse elemento i tem a classe, e a classe desse elemento i começa com bi e o nome do ícone. Eu vou colocar isso aqui no lugar do arroba. Então aqui dentro do arroba vai ser i, abre e fecha. Não vou colocar nada de conteúdo no i, mas a classe do i vai ser bi, people fill, é isso mesmo? People fill. Escrevi errado, é isso mesmo. Vou salvar, voltar aqui na nossa agenda de contatos e atualizar. Perfeito, pessoal. Já apareceu aqui o ícone People Fill. Lembrando que tem que sempre colocar BI, tá? BI e o nome do ícone. Onde que eu achei o nome do ícone? Vamos voltar lá no Bootstrap Icons. Aqui ele tem uma tabela. Vou subir aqui, ó. Tem uma tabela gigante com várias possibilidades de ícones para vocês. Então, de acordo com o tema de cada campo, vocês escolhem. Beleza, pessoal. Vamos voltar aqui para a tela de agenda de contatos. É isso. Agora eu quero criar mais duas linhas de campos. Uma linha para e-mail e a outra linha para senha. Essas linhas são um pouquinho mais complexas, porque agora o campo e-mail não vai ser um só, vai ser dois e-mails. Vai ser digite seu e-mail, confirme o seu e-mail, tudo em uma linha só. Então eu tenho que dividir essa parte de baixo aqui em duas colunas, usando o sistema de grid do Bootstrap. E onde que eu vou colocar isso? Aqui eu tenho, dentro do form aqui, eu tenho o form group aqui. Agora eu vou colocar logo após esse form group, que é onde encerra aqui o meu campo. Okay?
Como eu vou ter, pessoal, que dividir em duas colunas, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma linha. Né? Aqui eu não criei uma linha porque era uma linha só. Ele ia usar toda a extensão do card, né, em termos de largura. Agora aqui eu preciso criar uma linha do sistema de grids do Bootstrap. Então vai ser div class row. E dentro dessa linha eu vou criar duas colunas. Div class e vou usar o mesmo sistema, call sm. Fechar aqui. E vamos também já criar a segunda coluna. Mais fácil. Bom, agora aqui dentro eu vou colocar os meus campos. Okay? Eu vou aproveitar, pessoal, esse div class form group aqui e vou colocar aqui embaixo. Vai ser o mesmo código, só que é claro, alterando os nomes dos rótulos, o ID do campo e também os ícones. Faltou acrescentar aqui no label que ele é um rótulo para... Aí agora a gente tem que fazer referência aqui ao campo que ele utiliza. Isso para fins de usabilidade. Nome do usuário. Beleza. Agora eu vou copiar tudo isso aqui e vou colar aqui dentro da primeira coluna, que vai ser senha, ou e-mail, né? E-mail. O meu campo, meu ID vai ser mail usuário, o tipo dele vai ser e-mail, a gente tem um tipo específico no HTML5, digite seu e-mail. Digite seu e-mail. E aqui eu vou alterar aqui também para mail usuário. Então só conferindo, eu alterei o rótulo, alterei o destino, o vínculo desse rótulo com o campo, alterei o nome do campo, alterei o placeholder e o tipo. Agora falta alterar o ícone. Vamos ver se a gente acha alguma coisa de e-mail lá no Bootstrap. Bootstrap Icons, deixa eu dar um Ctrl F, vamos colocar aqui Mail. Mailbox, voice, coisa assim. Vamos tentar Message. Acho que só vai ter alguma coisa com Mailbox mesmo, caixa de e-mail, alguma coisa assim. A gente pode deixar o próprio arroba, acho que tem um arroba aqui também. Bem no início. Ou pode colocar esse ícone aí de Mailbox. Tem um arroba aqui que é o @. Vou usar esse @ aqui, não tem problema não. Vai ser be @. Salvar e vamos atualizar nossa página. Maravilha. Poderia ter colocado o arroba em forma de texto mesmo, tá? Mas eu optei por ícone para poder seguir essa lógica. Então aqui no canto direito dessa mesma linha eu vou colocar repita e-mail. Então se eu vou colocar quase a mesma coisa, eu vou aproveitar. Vou copiar todo o form group, que é o que engloba o rótulo, o campo junto com o ícone. Vou copiar ele e vou colar aqui e só vou alterar. Ao invés de mail usuário, eu vou chamar de mail dos usuário. Aqui eu vou colocar aqui, repita o e-mail. O tipo vai ser e-mail, o ID vai ser mail dos usuário. E aqui vai ser repita seu e-mail. Salvar. Prontinho. Agora eu tenho repita o e-mail. Eu quero mostrar para vocês, pessoal, um recurso do Bootstrap. Porque até agora a gente trabalhou com espaçamento horizontal. Né? Como que a gente faz para alterar esse espaçamento entre esses campos aí? Tem um recurso aqui do Bootstrap, que é quando a gente acessa a página inicial do Bootstrap, eu vou em documentação, e aí eu vou em extra, no canto esquerdo,
Não, extra não. Aqui são os ícones. Vou em documentação, utilitários. Isso, é utilitários. Depois vou em espaçamento. O espaçamento, pessoal, ele usa... tem duas formas de espaçamento. A margin, né, e o paging. O margin é o espaçamento externo. O paging é o espaçamento interno. Então, eu posso usar tanto o M para margem e o P quanto o paging. E eu posso determinar se é a margem interna ou externa, de cima, de baixo, da esquerda, da direita, ou tanto da esquerda quanto da direita, ou tanto superior quanto inferior. E aí, logo depois de M, M ou P, seguido de uma dessas letras aqui, eu vou especificar o número. Esse número, se for 0, ele zera a margem, tanto a margem interna quanto a margem externa. Se for 5, ele coloca a margem máxima da configuração do Bootstrap. Então, eu não vou mexer na margem interna dos meus campos, eu vou mexer no espaçamento externo entre um e outro. Então vai ser esse M aqui de margin. E eu quero trabalhar a parte de baixo dele, bottom, por exemplo. Tá? Poderia ser a parte de cima. Então aqui no caso ficou MB e eu quero colocar um espaçamento mediano, 3. Então vai ser MB3. Okay? Voltando lá, onde que eu vou colocar isso? Como eu vou usar margem bottom, ou seja, a parte de baixo, eu quero aumentar o espaço aqui no caso do campo nome para os demais campos. Então aqui dentro de class form group eu vou acrescentar uma margem aqui, vai ser MB, né, de margem bottom 3, que é o mediano. Vou salvar e atualizar para ver como que ficou. Ele não alterou. Vamos colocar uma margem maior. Ou esse form group não altera o MB. A gente pode ver isso. Não, tá certo. O 3 que eu tinha colocado, pessoal, aqui, salvar e atualizar, é o padrão do Bootstrap para todos os elementos de formulário, input group. Mas se eu quiser um espaçamento menor, por exemplo, zerar ele, posso colocar MB 0 aqui. Por que eu coloquei ele aqui? Porque essa classe está alterando a margem externa em relação ao próximo elemento, da parte de baixo. Se eu quisesse colocar nessa linha aqui, que é a linha do e-mail, aí eu teria que colocar MT, né? T de top, que é a parte de cima. Então eu estou alterando o espaçamento entre esse elemento e o elemento de cima. Por isso que aqui eu coloquei o MB. Então, para zerar MB0, vamos atualizar, ele zera esse espaçamento. Um recurso bastante interessante do Bootstrap 4. Vou deixar branco aqui, ele vai pegar o valor padrão, que é o MB3. Agora, dando continuidade, eu vou criar um novo campo, um novo grupo de campos aí, que é o campo da senha. Que é a mesma coisa dessa linha aqui, digite a senha, repita a senha, só que alterando os rótulos. Eu não vou reinventar a roda, vou copiar div class row todinha, que é aqui que está o que eu quero, dar um Ctrl C, vou baixar aqui, Ctrl V, e eu vou alterando aqui, ó, ao invés de ser mail, é senha. Essa parte, pessoal, quando a gente copia e cola e vai alterando, ela tem que ser feita com muito cuidado, porque pode passar batido e você deixar campos com o mesmo nome, e aí vai dar trabalho para você depois, para você revisar o seu código e descobrir onde que está o erro. Então aqui é senha usuário, senha usuário, senha usuário, digite sua senha. Okay? Então aqui vai ser senha 2 usuário. Por que tem e-mail e senha 2? Porque a gente vai comparar quando ele submeter se os valores são iguais, se ele não digitou um e-mail errado ou se ele informou uma senha errada para poder cadastrar. Então repita a senha. E senha 2 usuário e repita
sua senha. É isso? Faltou algo importantíssimo, que é alterar o tipo do campo de e-mail para password. Salvei. E agora vamos atualizar, ver como é que ficou. Beleza, agora só falta a gente alterar esse ícone. Vamos encontrar um ícone aqui, vamos dar um Ctrl F, password. Será que tem alguma coisa com password? Não tem, né? Vamos pensar em chain de cadeado. Não. Segurança. Ó, key. Vou colocar key. Keyfill. Tem o key e o keyfill, que é o preenchido. Para a gente concordar com peoplefill, a gente vai usar o keyfill. Então aqui vai ser keyfill. Salvar, atualizar. Beleza, pessoal. Agora só falta o nosso botão aqui de submit. Nosso botão de submit, a gente vai colocar ele logo abaixo aqui da linha onde tem a senha. Ela começa aqui e termina aqui. Vou criar uma linha da grid do Bootstrap. Div class row. Como vai ser uma coluna só, a gente não precisa colocar colunas. Então aqui dentro eu vou ter input type submit. Classe dele vai ser btn primary, que a gente já viu na aula passada, né? Por que a gente tem que especificar os dois. No caso vai ser button, né? Button não input, não, button. E aí aqui dentro vai ser cadastrar. Só corrigir aqui de input para button, type submit, class, cadastrar. Vamos salvar e atualizar. Olha só, ele ficou no canto direito aqui esquerdo da tela, né? No caso, eu preciso colocar ele no canto. Ele ficou no esquerdo, eu preciso colocar no canto direito. Então aqui no class row eu vou colocar text, classe text, hífen right. Salvar e atualizar. Text class right. Ah, tá. É o seguinte. Vamos retomar aqui. O que aconteceu aqui, pessoal? Ele colocou o botão alinhado à esquerda, mas desalinhado com os campos, porque esses campos aqui eles foram colocados dentro de colunas, né? Então a coluna ocupa espaço, porque ele tem margem interna. Mesmo sendo uma coluna só, a gente tem que colocar esse botão dentro de uma coluna. Vai ser div class call m, é uma só. E aí a gente vai colocar esse botão lá dentro, para ele ficar alinhado com os anteriores. Se eu não tivesse usado coluna nos anteriores, não precisaria usar aqui. Mas como eu usei, eu preciso colocar essa coluna. Eu quero que ele seja alinhado ao canto direito. Então, aquela classe que eu coloquei dentro de row não é compatível com row, é compatível com call. Então vai ser text right. Ou seja, alinhar o texto à direita. Vamos salvar, atualizar, perfeito. Chegamos ao nosso objetivo da nossa aula de hoje, pessoal, que era concluir o cadastro de novo usuário. Na próxima aula, nós vamos criar a tela principal do nosso sistema, que vai seguir essa lógica aqui, só que a diferença é que aqui em cima a gente vai ter o menu de navegação. Vai criar usando o Navibars do Bootstrap. Até a próxima aula. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br
e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.